Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu convidado de hoje é Pedro Leonardo Rezende, que é secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será Ações em prol do agronegócio goiano. Fala, Pedro, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Olá, Divino. Satisfação poder estar falando com você mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de trazer aqui algumas informações sobre as ações da Secretaria de Agricultura em favor desse setor, desse segmento, que tem sido o grande responsável por todos os resultados econômicos que o Estado de Goiás tem alcançado. Satisfação. Ô Pedro, eu vi que você já começou o ano assim, ligado 220, trabalhando muito, né, cara? Muita ação, muita coisa, né? Exatamente, Divino. Na verdade, esse ano ele se iniciou com algumas tarefas importantes que a Secretaria da Agricultura tem buscado implementar. A grande parte dessas ações voltadas à inclusão produtiva, ao desenvolvimento regionalizado e também com a preocupação de estabelecermos uma grande rede de proteção sobre esse setor, sobre esse segmento da economia do Estado de Goiás, que é o principal responsável pelos resultados econômicos. A gente tem observado aí que o Estado de Goiás tem alcançado recordes de empregabilidade. Os últimos relatórios do CAGED indicam que o Estado de Goiás foi o estado que mais gerou novas vagas de emprego, e em grande parte isso se deve ao setor do agro, a esse segmento que também tem sido responsável pelos resultados positivos sobre a balança comercial do Estado de Goiás. É importante a gente lembrar, Divino, que aproximadamente 90% de tudo que Goiás exporta vem do agronegócio. A gente tem observado aí sucessivos recordes de exportação, sucessivos recordes de superávit na balança comercial, graças às exportações do agronegócio. A gente tem observado aí indicadores como o PIB, que é o Produto Interno Bruto, em que grande parte do PIB do Estado de Goiás tem como componente principal o agronegócio. O Estado de Goiás, que hoje tem a 8ª maior economia do Brasil, dentre todas as unidades federativas, o Estado de Goiás apresenta hoje o 8º maior PIB do país, e isso se deve em grande parte a essa atividade. Então, a nossa preocupação nesse início de ano é que a gente possa elaborar novas políticas públicas e também executar aquelas que já vinham sendo planejadas desde o início do mandato. Então, o que a gente pretende é cada vez mais estabelecermos uma grande rede de proteção a esse segmento tão importante para a economia de Goiás. Uma coisa importante que você colocou aí é o quanto o agronegócio é grande no estado e o quanto ele é representativo na economia. E, inclusive, Pedro, eu me lembro que uma época, alguns anos atrás,
nós éramos exportadores de produtos brutos, in natura. E hoje não, a gente conseguiu chegar num patamar de industrialização, é agroindustrialização, né? Quer dizer, o agro está diretamente ligado com a industrialização do Estado, né? Exatamente, Vino, você colocou um ponto muito importante e eu gostaria até de voltar um pouco atrás desse ponto que você colocou com tanta propriedade. É importante a gente lembrar que num passado não tão distante, e aí a gente está falando de aproximadamente 50 anos atrás, o estado de Goiás ele não era capaz de produzir para atender a própria demanda do mercado interno. Goiás era um estado, assim como o Brasil de maneira geral, era um estado importador de alimentos. O Brasil e o estado de Goiás não era capaz de produzir sequer para atender a demanda de alimentos principais, dos itens básicos da cesta básica. Era necessário naquele momento que o Brasil importasse esses alimentos. E em tão pouco tempo o Brasil saiu dessa condição de importador para o maior expoente mundial na produção de alimentos. Isso se deve em grande parte a investimentos em ciência, em tecnologia, que foram realizados pelos produtores rurais, também por todas as entidades, pelo poder público federal e estadual, que elaborou políticas públicas como fortalecimento de crédito, acesso a linhas de crédito, também legislações específicas para a questão ambiental. É importante a gente lembrar que o Brasil hoje tem a lei ambiental mais severa e restritiva do mundo. E é um país que, apesar de ser esse grande expoente mundial na produção de alimentos, utiliza apenas 33% do seu território com o cultivo de grãos e também com pecuária e com agronegócio de maneira geral. E hoje, exatamente, esse é o ponto que nós nos encontramos. Nós saímos daquela condição de importadores de alimentos, somos hoje os maiores exportadores do mundo e o próximo passo é esse que você coloca com muita propriedade. A nossa intenção é cada vez mais agregarmos valor a tudo aquilo que é produzido no Brasil e no estado de Goiás através dos processos de industrialização. É importante que a exportação de soja em grãos ela ocorra até para prospectar novos mercados, mas o que a gente busca é produzir alimentos com valor agregado a partir dessa matéria-prima que é tão bem produzida aqui nas condições, graças às tecnologias e graças a toda essa legislação construída durante vários anos que tem feito com que esse segmento seja tão importante. Pedro, sem demérito nenhum a nenhuma outra secretaria, eu particularmente considero a sua secretaria talvez a mais importante dentro do estado de Goiás. Isso porque o nosso estado, ele tem esse DNA da agricultura e da pecuária, né? E uma das coisas que eu acho que o governo de Goiás fez muito bem, a partir do momento, inclusive, que você foi colocado nessa pasta, foi valorizar ainda mais a secretaria. Eu descobri há poucos dias atrás que tem estados que são mais produtores que nós e que não tem uma secretaria de agricultura. No nosso caso, nós temos uma secretaria que é muito forte. E eu acho que um ponto que a gente precisa de colocar aqui, Pedro, é o seguinte: muita gente acha que Goiás só é grande no agronegócio por causa da agricultura comercial, soja e milho. Mas o trabalho da sua secretaria tem mostrado que não, que a agricultura familiar no estado de Goiás é tão representativa quanto a agricultura comercial, né? Com toda certeza, Divino, e é importante a gente lembrar que num passado não tão distante, o estado de Goiás, que tem toda a sua base econômica fundamentada no agronegócio, também não tinha Secretaria da Agricultura. Ela foi recriada durante esse novo governo do governador Ronaldo Caiado, até identificado com esse segmento, que é o principal segmento da economia do estado de Goiás. Não faria sentido nenhum um estado com essa pujança, com essa vocação produtiva e econômica, não ter ali uma pasta na estrutura de governo que represente todo esse segmento. A Secretaria da Agricultura tem feito um trabalho em total articulação com as entidades representativas de classe, com a ProSoja, com a FAEG, com tantas outras entidades, com o sindicato. São entidades que representam esse segmento, que muitas vezes nos auxiliam nessa administração.
sinalizando ao poder público, à Secretaria da Agricultura, quais as demandas do setor, quais as intervenções necessárias ao poder público e importantes que sejam implementadas em favor desse segmento. Então, a nossa preocupação é trabalhar em parceria com essas entidades, com os produtores rurais, nessa construção, nessa elaboração, nessa prospecção de políticas públicas que possam apoiar esse segmento. O Estado de Goiás hoje tem uma Secretaria da Agricultura recém-criada. É importante a gente lembrar que essa secretaria é parte do setor público agrícola, que é composto também pelas jurisdicionadas, Divino, a Emater, que é a Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural, a qual eu tive a oportunidade também de presidir, é ligada à Secretaria da Agricultura, assim como a Agrodefesa, que é a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a qual eu sou vinculado, também sou servidor de carreira fiscal agropecuário, vinculada a essa instituição. A Agrodefesa é jurisdicionada à Secretaria da Agricultura, da mesma forma o SEASA, que é o maior centro de distribuição da agricultura familiar, o maior centro de distribuição de todo o território da região centro-oeste, um dos maiores centros de distribuição de alimentos da América Latina, também é vinculado à Secretaria da Agricultura. Então, todas essas entidades fazem parte do setor público agrícola, qual eu tenho a responsabilidade hoje de dirigir, mas a nossa preocupação é que essa direção ela seja compartilhada com todas as entidades, com os órgãos jurisdicionados, para que em conjunto a gente possa trabalhar efetivamente em apoio a esse segmento tão importante. E você colocou um ponto muito importante, Divino, que é o trabalho que a gente tem buscado em favor da agricultura familiar. A agricultura familiar é um segmento também extremamente importante da composição do PIB, do valor bruto da produção agrícola do estado de Goiás. Em grande parte, ele também é proveniente de propriedades da agricultura familiar. Então, a gente tem buscado também a inclusão produtiva da agricultura familiar, o desenvolvimento regionalizado. A gente sabe que, muitas vezes, o agronegócio é colocado como a indústria da riqueza do Brasil, mas muitas vezes o produtor da agricultura familiar ele fica excluído de todo esse processo de desenvolvimento, de oportunidades. Então, o que a gente busca com o trabalho da Secretaria e das jurisdicionadas é oportunizar também aos agricultores familiares que eles possam também prosperar diante desse segmento e desse cenário de oportunidades e de desenvolvimento que é proporcionado pelo agronegócio. Pedro, existem projetos que marcam a vida de determinadas regiões. Eu conheci muito bem lá na Bahia, por exemplo, e também no Pernambuco, o Vale do São Francisco, antes da implantação da fruticultura, antes de começar a produzir. Quando falaram que ia produzir uva naquele lugar, todo mundo achou que era loucura, que era doideira, né? Que aquilo seria impossível. E eles implantaram e mudaram aquela região e mudaram as vidas de muitas pessoas. E vocês estão implantando um projeto que eu tenho certeza que vai ter o mesmo impacto, que é o projeto de fruticultura irrigada do Vão do Paraná. Fala um pouco desse projeto para a gente. Divino, exatamente. Na verdade, você colocou o exemplo aí das regiões lá de Petrolina e Juazeiro, lá na Bahia, na região nordeste do Brasil. E é importante a gente lembrar que aquele era um dos maiores bolsões de pobreza do Brasil. E o que transformou essa região hoje em uma das regiões mais desenvolvidas do Nordeste brasileiro foi justamente a cadeia produtiva da fruticultura. Então, a gente, no ano de 2019, tivemos a oportunidade de realizarmos ali uma visita técnica nessa região. Essa visita técnica ela foi coordenada pela primeira-dama, Gracinha Caiado, vários produtores, entidades representativas do poder público, do setor privado, estiveram presentes nessa delegação, em que a gente pôde conhecer ali essa região e o quanto ela foi transformada mediante a implantação de um projeto de fruticultura. E a gente trouxe, por determinação do governador,
essa alternativa para a região nordeste de Goiás, até para atender essa diretriz do governo do estado de Goiás de propormos e buscarmos ações que possam ali resultar em desenvolvimento regionalizado, priorizando a região norte e nordeste do estado de Goiás. O que ocorre hoje é que Goiás tem uma situação, uma caracterização de desenvolvimento muito heterogênea, enquanto a região sul, sudeste, sudoeste do estado de Goiás é uma das regiões mais prósperas e desenvolvidas do Brasil. As regiões norte e nordeste do estado de Goiás ainda apresentam indicadores de desenvolvimento muito aquém de outras regiões. Então, identificados com essa necessidade, a gente implantou ali, a partir do ano de 2020, em 2021, esse projeto que pretende transformar toda essa região. Nós iniciamos com um projeto piloto de 10 produtores da agricultura familiar. O público prioritário são os assentados da reforma agrária ali estabelecidos, e é uma característica que predomina na zona rural, são os assentamentos lá no Nordeste de Goiás. E esses 10 produtores hoje já estão colhendo a primeira colheita desse projeto. Ali a gente implantou um sistema produtivo que os produtores receberam em doação todo o equipamento de irrigação, que é o que há de mais moderno no mundo, é uma tecnologia israelense que a gente adquiriu através de parceria com o governo federal. Esses kits foram doados aos produtores, a prefeitura municipal entrou com todo o apoio de maquinário, de cultivo de solo, de tratos culturais. Os produtores tiveram acesso à linha de crédito com taxa zero, com um período de carência subsidiado, e de forma que hoje eles já colhem os primeiros frutos. A gente publicou recentemente agora, Divino, o edital de chamamento público, o credenciamento da segunda etapa. Nessa segunda etapa serão credenciados mais de 140 produtores. Esses 140 produtores também receberão os kits de irrigação, a assistência técnica, as linhas de crédito, para implantarem ali esse sistema de produção. A gente já tem os parceiros comerciais que vão garantir a compra de tudo aquilo que for produzido dentro desse polo de fruticultura, que a gente pretende fazer com que essa alternativa, de fato, desenvolva a região e traga ali cidadania, prosperidade e desenvolvimento para todos que estão integrando esse grande projeto. Pedro, agora o círculo virtuoso ele é muito importante. É você, de um lado, ajudar o produtor a produzir toda a estrutura que ele precisa para a produção, mas também fazer a comercialização, né? E aí entra o programa de aquisição de alimentos, né? Exatamente, Divino. Na verdade, a comercialização talvez seja a fase mais importante do processo produtivo. O produtor, principalmente da agricultura familiar, muitas vezes ele sabe produzir bem, produz com qualidade, ele tem aquele conhecimento empírico ali que muitas vezes é passado por gerações, vem de pai para filho. Então ele sabe cultivar a terra, ele tem essa vocação, produz bem, com qualidade, com quantidade, mas muitas vezes se vê com uma série de dificuldades no momento de comercializar toda essa produção. Muitas vezes fica refém ali de atravessadores ou de terceirizados, ou às vezes sócios ocultos que compram ali a preços irrisórios. O produtor se vê obrigado a vender até para não perder a produção. Então, nesse sentido, o PAA é uma política pública elaborada e executada pela Secretaria da Agricultura com esse objetivo, de proporcionar ao produtor rural uma alternativa de comercialização de tudo aquilo que é produzido. Nessa política pública, o governo do estado de Goiás compra toda a produção dos agricultores, da agricultura familiar, e realiza a imediata doação de todos esses alimentos adquiridos dos produtores às entidades filantrópicas de interesse público. Então, dessa forma, a gente apoia o produtor rural no momento da comercialização, que é a fase mais difícil do processo produtivo, e, ao mesmo tempo, a gente apoia muitas pessoas em situação de insegurança alimentar, de vulnerabilidade social, que serão beneficiadas ali pela doação desses alimentos que são adquiridos pelo governo do estado de Goiás.
A gente executou essa primeira fase com um orçamento de aproximadamente R$4 milhões. Tivemos resultados extremamente positivos, de forma que agora nós já tivemos autorização para R$15 milhões. Então, a gente multiplicou por 4 quase esse orçamento diante dos resultados positivos que a gente tem atendido. E com isso, o que a gente espera é atender grande parte da agricultura familiar de Goiás com essa política pública de inclusão produtiva. Infelizmente, como você mesmo colocou, Goiás não é um estado heterogêneo, né? Homogêneo, é um estado heterogêneo, um estado onde tem municípios com muita riqueza, mas nós temos municípios também pobres ainda, municípios que não conseguiram se desenvolver. E vocês criaram um projeto de doação de máquinas para esses municípios. Como é que funciona esse projeto, como é que surgiu e qual é o objetivo dele? Esse é um dos projetos prioritários aqui na Secretaria da Agricultura, é o Mecaniza Campo. Esse projeto ele exatamente tem esse objetivo de proporcionar aos produtores ali uma possibilidade de utilizarem essas máquinas também para intervenções produtivas dentro da propriedade rural, de intervenções de infraestrutura, muitas vezes necessitam desses maquinários ali para o preparo do solo, para o cultivo das áreas. Essas máquinas também são utilizadas para a manutenção das estradas que dão acesso a essas propriedades rurais. Esse programa ele é executado em parceria com o governo federal. A maior parte dos recursos para aquisição dessas máquinas vem de emenda dos parlamentares que representam a bancada federal do estado de Goiás, de forma que no ano de 2023 a gente realizou a maior entrega de máquinas da história da Secretaria. A gente teve a oportunidade de entregar 223 maquinários a 80 municípios, com o objetivo prioritário de atender a demanda desses produtores. Esses produtores já receberam essas máquinas, esses maquinários, dentro da janela de produção. É importante a gente lembrar que a gente teve a preocupação de realizar essa destinação, essa doação às prefeituras da maneira mais rápida possível, para que os produtores tivessem a oportunidade ali ainda de utilizar-se da janela de produção para o cultivo das suas produções de milho ou de qualquer outro tipo de cultura. Então, eles receberam essas máquinas também no período chuvoso, que é o período mais crítico para as estradas vicinais e que muitas vezes as prefeituras não têm condição de atender ali com maquinários importantes para realizarem as manutenções dessas estradas. Então, esse programa é mais uma prioridade que a gente busca intensificar ainda mais no ano de 2024. Você colocou aí que muitos municípios contam com assentamentos, diversos assentamentos, né? Muitas dessas famílias atendidas estão nos assentamentos. Como é que está a questão da regularização fundiária? Divino, esse é um ponto muito importante. O estado de Goiás é um dos estados que mais tem assentamentos da reforma agrária. Atualmente existem aproximadamente 450 assentamentos da reforma agrária. Muitos deles estão em processo de regularização. É importante a gente lembrar que existem áreas que são de competência do governo federal, ou seja, do INCRA. O INCRA é a entidade competente para fazer a titulação definitiva dessas propriedades. Mas existem em Goiás também as terras devolutas, que são de domínio do governo do estado de Goiás. Para essa parcela desse território de terras devolutas, é de competência da Secretaria da Agricultura realizar os programas de regularização fundiária das terras devolutas. Com esse programa, a gente pretende titular em 2024 aproximadamente 1.000 propriedades rurais, que já estão em processo de titulação. São famílias rurícolas que muitas vezes estão no domínio dessa terra já há vários anos e que esperam ali por mais de 50 anos terem a oportunidade de ter a escritura definitiva dessas áreas, e é a escritura definitiva que vai permitir a esses produtores acessarem linhas de crédito ou acessarem outras políticas públicas em que é necessário
que o produtor tenha a titulação definitiva. Em 2024, nós realizamos aproximadamente 300 entregas de escrituras definitivas dessas terras devolutas, e a nossa meta para 2024 é ainda mais audaciosa. A gente pretende titularizar de maneira definitiva as terras de domínio do governo do estado de Goiás, que são as terras devolutas, entregando aproximadamente 1.000 títulos de regularização fundiária. Então, na verdade, Divino, o que a gente pretende para 2024 é titularizar aproximadamente 1.000 propriedades rurais que são pertencentes aos territórios do governo do estado de Goiás, que são as terras devolutas. Com isso, a gente espera proporcionar cidadania a esses produtores que aguardam durante tantos anos aí terem a posse definitiva dessas propriedades, para que possam buscar outras políticas públicas importantes. O agronegócio, que é tão importante para o país e para o estado de Goiás, vive um momento excepcional, um momento de instabilidade hídrica, né? Nós tivemos pouquíssimas chuvas no final do ano passado, esse ano também, a produtividade deve cair muito, e nós tivemos aí uma situação de emergência climática. O que o Estado pretende com isso? De que maneira isso vem a beneficiar o agronegócio? Exatamente, Divino. Na verdade, o que a gente percebeu e constatou através de estudos técnicos que foram realizados pela Federação da Agricultura em parceria com a Secretaria, é que espera-se no ano agrícola 2023-2024 uma quebra da safra de grãos da ordem de 15% a 23%. Isso em decorrência das estiagens que impactaram a produtividade, principalmente no final do ano de 2023. O governo do estado de Goiás, diante dessa constatação, decretou o estado de emergência climática em decorrência dessas estiagens. Na primeira edição desse decreto, Divino, foram incluídos 25 municípios, que foram aqueles municípios que apresentaram as documentações exigidas pelo governo federal para o reconhecimento desse decreto de emergência. Outros municípios que desejarem poderão ser incluídos nesse decreto, tem vigência de 6 meses, a qualquer momento. Basta que as prefeituras municipais entrem em contato com a Defesa Civil do Estado de Goiás e apresente as documentações exigidas pelo governo federal. Nessa primeira edição do decreto, a principal dúvida é quais os critérios que foram adotados para estabelecer aqueles 25 municípios, sendo que o observou-se é que todas as regiões de Goiás foram afetadas. Na verdade, não houve um critério. O critério principal é as prefeituras apresentarem as documentações exigidas. Esses primeiros 25 municípios são as prefeituras que apresentaram as documentações. Outros municípios que desejarem poderão ingressar a qualquer momento. A nossa intenção com esse decreto, Vina, é proporcionar ao produtor rural a possibilidade ali de renegociar suas dívidas perante as instituições bancárias federais, também buscar o acionamento dos seguros agrícolas. É importante que haja comprovação, a demonstração e que o poder público possa corroborar que de fato ocorreu aquela situação de estiagem que impactou grandemente a produção. Então, o objetivo desse decreto é esse: proporcionar aos produtores rurais essa proteção, essa possibilidade de buscarem o apoio nas instituições bancárias. Pedro, o setor do leite já vinha sofrendo, antes mesmo dessas questões climáticas. Ele também foi atingido, foi mais impactado pelas adversidades? Essa talvez seja a cadeia produtiva que mais tem nos causado preocupação. Como você colocou muito bem, a cadeia produtiva do leite ela já vem sofrendo há vários anos, há mais de 5 anos, que a cadeia do leite vem sofrendo com custos de produção elevados, com a questão das importações de leite que tem entrado em Goiás e que tem prejudicado os produtores locais. Com essa preocupação, a gente instituiu uma linha de crédito dentro do FCO, que é o FCO Leite, em socorro a essa cadeia produtiva tão importante também para a agricultura familiar. Essa linha de crédito, Divino, ela possui as melhores condições disponíveis no mercado, são condições similares ao FCO Verde, que possui as melhores taxas de juros, com os maiores períodos de carência, maior prazo para pagamento, de forma a permitir aos produtores de leite que possam continuar a fazer os investimentos, a realização do custeio
da sua produção. A nossa preocupação maior é que a quebra de safra de grãos vai impactar naquele que é o principal componente dos custos de produção do leite, que é a alimentação. Espera-se, Divino, que haja uma diminuição na oferta de grãos no mercado, principalmente soja e milho, de forma que os preços desses produtos serão impactados, e esses produtos são o principal componente do custo de produção para a produção de leite. Então, o que a gente busca é apoiar o produtor nesse momento de extrema adversidade, em que espera-se que os custos de produção sejam também impactados devido à questão da estiagem. Pedro, nosso tempo já está estourado, mas tem um último ponto que eu preciso de falar com você, que é a questão das visitas de pessoas de vários países, representantes de vários países que têm vindo a Goiás para conhecer as potencialidades do nosso estado. O que isso pode representar em termos de negócios, em termos de aproximação com esses países? Essa é uma ação extremamente importante da Secretaria da Agricultura. No ano de 2023, a gente teve a oportunidade de recebermos mais de 50 embaixadas, que são representantes de países importantes para a relação bilateral, para a relação comercial, para o compartilhamento de tecnologias. O que a gente pretende é vender, demonstrar as potencialidades produtivas do estado de Goiás a esses que são grandes parceiros comerciais, também diante da necessidade de buscarmos também agregar valor a tudo aquilo que é produzido em Goiás e mostrarmos que em Goiás existem várias cadeias produtivas, não só a questão da soja, que é a principal, mas a gente tem crescido fortemente em cadeias produtivas como milho, como trigo, como feijão, como arroz. O estado de Goiás ele caminha a passos largos para se tornar autossuficiente na produção de arroz. Essa é uma característica do estado de Goiás, Divino, a diversificação das cadeias produtivas. Então, com esse trabalho, a gente busca vender as potencialidades do estado de Goiás a esses parceiros comerciais. Agora, em 2024, a gente já tem na nossa programação importantes visitas. É importante a gente lembrar que a gente teve um momento histórico também em Goiás, que a gente teve a oportunidade de receber pela primeira vez na história o embaixador da China aqui em Goiás, conheceu durante uma semana aqui várias potencialidades do nosso estado, a China, que é o maior parceiro comercial do estado de Goiás, e a partir de então a gente tem conseguido resultados importantes nas exportações, na busca por novos mercados para exportação de carne e de grãos e de tantos outros produtos com valor agregado, e também buscar conhecimento, buscar compartilhamento de tecnologias, de informação, diante dessa cooperação bilateral que é vantajosa para todas as partes, Divino. Amigo, parabéns, continue nesse trabalho incansável aí, eu tenho certeza, no final de 2024 você vai estar arrebentado, cansado, mas vai estar assim com o coração aliviado, saber que você fez o seu melhor. Obrigado, viu? Divino, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Você que é um grande parceiro aí para que a gente possa levar as informações das ações da Secretaria da Agricultura. Conte sempre aqui com a Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás. Nos colocamos sempre à sua inteira disposição. Obrigado pela parceria, pelo apoio de sempre. Eu conversei com Pedro Leonardo Rezende, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. Nós falamos das ações em prol do agronegócio goiano. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.